Amém. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma aula da Escola Dominical, né? Lição de número 7. E nós vamos comentar um pouquinho. Lição 7 fala sobre o ministério de profeta. Né? Você que está aí do outro lado, você que ministra, você que exorta, você que prega, você que fala do nome de Jesus, sabe que você é um profeta de Deus. Amém? Nós temos alguns textos aí que nós vamos comentar um pouquinho, mas eu quero fazer na íntegra aqui a lição, tá? A lição da revista. A gente vai lendo, vai comentando, lendo e comentando, tá bom? Eu tenho como texto áudio lá 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Amém, irmãos? O que é um profeta? O profeta é uma pessoa que anuncia os desígnios de Deus, que prediz acontecimentos inspirados por Deus. Amém? Que fala dos seus propósitos. E nós vamos entrar na íntegra agora do estudo. Vamos aqui às palavras do comentarista, né? E vamos chegar aqui bem literalmente, para não enfadar os irmãos e não tomar muito tempo, porque é um estudo que a gente leva mais ou menos 60 minutos, uma hora, e é uma coisa que não perde muito tempo, né? Mas também se a gente se apega muito a um texto, a gente acaba não dando ele todo, porque se a gente for numa escola dominical normal na igreja, que é em média 1h30, 2 horas, os assuntos eles vão discorrendo, né? E a gente acaba, na maioria das vezes, não terminando a lição. Por quê? Porque o assunto às vezes é bom, é interessante, às vezes um opina, o outro também opina, e nós vamos discutindo o tema. Na leitura diária aí, você que tem a revista, você que tem a campanha, tinha um texto para segunda-feira que falava Jesus, o profeta prometido. Na terça-feira, Atos dos Apóstolos 11:27, profetas na igreja primitiva. Na quarta-feira, Lucas 11:49, profetas enviados por Deus. Na quinta-feira, 1 Coríntios 14:3, ministério do profeta. Sexta-feira, não despreze as profecias. E no sábado, o Espírito fala às igrejas. Qual a principal função do profeta hoje? Hoje, nos dias atuais. A principal função hoje é exortar o povo e levá-lo à conversão. Esse é o principal ofício do profeta hoje. Anunciar a Cristo, falar da sua redenção, falar do seu sacrifício, para que o povo volte aos caminhos de Deus, aos caminhos do Senhor. Amém? Vamos lá, introdução. A lição dessa semana versa sobre o dom espiritual de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e Novo Testamento. O ministério do profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Amém? Ontem, hoje e sempre. O ofício não muda. Muda os tempos, muda as datas, mudam as tradições, mudam a cultura, mas a palavra, ela não muda. A
verdade, ela não muda. Ponto central. O profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. O profeta do Antigo Testamento, temos o tópico 1 aí. Tópico 1, ponto primeiro. Conceito. O profeta do Antigo Testamento era uma pessoa incumbida para falar em nome de Deus, em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos e nações estranhas. Jeremias 1,15 nós encontramos esse texto lá. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem o seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, para a nação de Israel. 1 Samuel 3, versículos 19 e 20. Elias e Eliseu, está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 ao 46. E 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 25. A profetisa Ulda, 2 Reis 22, versículo 14 ao 20. E muitos outros profetas, como os profetas literários Jeremias e Daniel. E vi uma palavra aqui, não sei se você tem a revista aí, veterotestamentária, né? Os comentaristas gostam de usar palavras difíceis, né? Veterotestamentário. É tudo aquilo que é relativo ao Antigo Testamento, tá, irmão? Se você tem aí a revista, toda a história é relativo ao Antigo Testamento, tá? E nós vemos também nas palavras, quando fala profetas literários, nós vemos Isaías e Jeremias, foi aqueles que tiveram os livros constituídos como seu nome, né? Livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias, livro do profeta Daniel. Outros não. Quando diz profetas literários, é que tiveram seus textos, que incluiu com eles como aquele que o escreveu, ou aquele que estava presente, ditando ali o seu livro, amém? No caso, Elias não teve um livro literário. Eliseu também não teve um livro literário. E outros tantos profetas. Amém? Segundo aí do tópico primeiro. Segundo ponto do tópico primeiro. O ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos, advertências divinas. Expressões como veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor, eram formas usuais para os profetas começarem a mensagem divina. Jeremias 1,4, Isaías 45,1. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Jeremias 31, 28, Daniel 7, 1. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Nós vemos lá Natã. Se você quiser conferir, você pode abrir lá em segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, e primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 8, 10 e 11. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois a sua profecia confrontava diretamente com a prepotência da nobreza e a dissimulação dos sacerdotes em justiça social. Nós vemos alguns textos aí que se encontram em Jeremias 1, 18, 19, Jeremias 5, 30, 31, Isaías 51, 1. Amém? Esse texto aqui, ofício, desvendava o oculto. Quantas vezes Deus precisa mostrar, levar à tona, né, aquilo que está oculto? A palavra diz que tudo que foi encoberto, um dia ele se torna esclarecido.
Não há nada que se faça oculto, que um dia não venha a ser esclarecido. E é um ofício profeta. O ofício daquele que é usado por Deus para muitas vezes esclarecer, né? Mostrar a luz onde se encontra em trevas, esclarecer verdades ocultas, mostrar o caminho da verdade, desvendava oculto, anunciava juízos. Nós vemos esse aqui é um ofício, como diz o Pentateuco, no Antigo Testamento, anunciava juízos. Você lembra do destino de algumas nações, né? Que levavam Judá e Israel cativo. E Deus sempre usava o profeta para quê? Para alertar o povo, para mostrar que o caminho deles não era o caminho correto, para deixar os ídolos, para deixar da hipocrisia, para largar o pecado, para se voltar para Deus. E nós vemos que Deus sempre dá uma chance ao homem de reconciliação. Deus nunca pega ninguém de surpresa. Ele sempre dá oportunidade. E nós vemos que o profeta no passado também era usado muito dessa forma. Mostrar a verdade. Fazer que o povo estava distante dele, estava no caminho errôneo. Estava no caminho que só causavam tristeza ao Senhor. Só causavam abominação diante de Deus. E que o final disso tudo não seria bom para o povo. Não seria bom para ele. Emitia conselhos e advertências divinas. Quantas vezes o povo era advertido? E quantos profetas aconselhavam Deus? Mas nós vemos que no Antigo Testamento a maioria deles pagou com o preço, pagou com a própria vida. Grande parte deles, ou a grande maioria deles. Nós vemos um exemplo muito típico, a gente sempre lembra da maioria das vezes, foi quando Judá é levado cativo, que Jeremias sempre falava, o povo falava ao rei que seriam levados, seriam escravizados. E nós vemos o descaso, né? Porque não se acreditava que aquilo poderia acontecer. Tem pessoas que levam a descaso aquilo que o homem de Deus, aquilo que a mulher de Deus fala. Eu tive um pastor na minha vida que ele dizia: eu quero a graça de Deus, não quero graça com Deus. E tem muita gente que brinca com as coisas de Deus. As coisas de Deus devem ser levadas a sérias. Principalmente quando nós vemos aqueles que são verdadeiros. Aqueles que agem com fidelidade. Ninguém fala, um verdadeiro profeta ele não fala de si mesmo. Ele vai falar de acordo com aquilo que o Espírito Santo direciona-o a falar. Mas tudo isso para quê? Nós vemos lá no início. O primeiro ponto é levar o homem a Deus novamente, ou seja, para convertê-lo. E o segundo ponto é esclarecer a verdade. Assim o Senhor, dessas formas também gostava de seguir mensagem divina. Vamos ler um texto, vamos ficar somente nas palavras. Vamos buscar um texto aqui que o Peraí, a Bíblia está quase aberta aqui. Jeremias.
Antes que tu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te coloquei por profeta. Palavras diretamente do Senhor a quem? Jeremias. É interessante que ninguém escolhe, né? Ninguém escolhe. Mas aqueles que são escolhidos por Deus são tarefas que nós não devemos, muitas vezes, negá-las. Porque na maioria das vezes falar a verdade pode ser uma afronta para muitos. Falar a verdade às vezes podem causar não distância, que há distâncias, né? Mas quando se fala a verdade, pode ser dolorida para quem recebe, mas na verdade quem fala a verdade só quer o bem daquela pessoa. Porque tem pessoas que às vezes são usando de meras palavras, porque eu só falo a verdade. Não é meramente palavra, não é isso. Não é tudo que se fala, não é tudo que se diz. Mas quando se diz a respeito da palavra de Deus, é outra coisa. Tem pessoas que falam demais, tem pessoas que falam demais. Mas quando diz respeito à palavra de Deus, não devemos ser tímidas a isso. Há tempo e fora de tempo. Como diz a minha amada, deu sinal verde, fala de Jesus. O profeta passou a ser, contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois a sua profecia confrontava diretamente a prepotência, a nobreza, a dissimulação do sacerdote e injustiça social. Quando a divisão do reino do norte e do sul, parece que os reis não gostavam de ouvir a verdade, né? Dizer que o povo estava sendo levado para um caminho errado, o próprio quem deveria direcionar o povo estava completamente fora daquilo que Deus determinava. Ou seja, quando o seu líder, que deveria mostrar o bom caminho, está distante, como é que esse povo segue? Aí vem, né? Quando você confronta alguém que está no poder, se a pessoa não tem o seu coração quebrantado, não aceita aquilo como uma palavra de Deus, como algo que Deus quer de direcionar um novo rumo para a sua nação, ele toma aquilo com despeito, porque ele se acha o dono de toda a verdade. E o que acontecia? Mata o profeta. Dissimulação dos sacerdotes, injustiça social, até os próprios sacerdotes que era para fazer o que era correto, seriam ser os primeiros a condenar os atos do rei, não. Estava na mesma balança, no mesmo barco, no mesmo caminho, errado. Guias cegos, né? Também guiando o povo para o abismo também, né? Para o erro. Profetismo. Terceiro ponto aí do tópico 1. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar a injustiça social, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica. Por esse tempo, os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Aquilo que nós acabamos de falar. O que é restaurar o monoteísmo? O que é um só Deus, um único Senhor? Você vê que as nações estavam propensas a isso. Com várias nações pagãs ao redor, se alinhando, seguindo os mesmos costumes, a cultura dos povos que estavam lá, povos que eram politeístas, adoravam vários deuses, e um povo escolhido, um povo de um só Deus, se mistura. E quando se mistura
Quando não se olha para o verdadeiro Deus, o homem cai, o povo cai. E isso estava acontecendo com Israel na época. Então os profetas são levantados para quê? Restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, voltar a um só Deus, o verdadeiro Deus. Combater a idolatria, eu acabei de falar, né? O povo se tornou idólatra, politeísta, adorando vários deuses. Denunciar a justiça social, a opressão do povo, com rigidez, com impostos altos, não voltando para aquilo que Deus deixou como lei. Proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica, a esperança da vida do Messias, que ia restaurar todas as coisas. E foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente zoados. Não aceitavam a repreensão. E com isso, o que é que viam? Viam o juízo de Deus. Não adianta. Deus é longânimo? Sim, Deus é longânimo. Deus não tem pressa, não se apressa. Dava tempo, usava profetas. Não foram profetas, não, foram vários a serem usados. E sempre cobrando da nação, cobrando dos seus líderes, cobrando dos seus líderes sacerdotais, dos seus reis. Mas quando não se aceita, quando se encara isso como uma afronta pessoal, que não é. Então os profetas acabaram sendo mortos, torturados. Infelizmente, né? Falar a verdade, nem todo mundo às vezes quer ouvir a verdade, irmão. Não, irmãos. A verdade para alguns pode ser taxada como uma afronta. O profeta no Antigo Testamento falava em nome de Deus, em primeiro lugar a nação de Israel, e em segundo para os povos estranhos. No tópico 2 aí, irmãos, nós vemos o profeta no Novo Testamento. Perdão. Profeta no Novo Testamento. Também está acompanhando aí? Diz assim no ponto 1, primeiro ponto aí do tópico 2. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição na lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Está lá 2:20, 3:5 e 4:11. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Amém? Repetindo aqui. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos da família de Deus eram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Está lá em Efésios 2:19-20. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Vamos ver ali? Efésios 2, 19 e 20. Diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. Ou seja, que a primazia estava em anunciar a Cristo, se tornando-se irmãos nesse ofício, né? Como está lá no primeiro tópico. Nós vemos que a Bíblia trata e reintegra isso.
E o ponto 2 aqui, o segundo ponto, vai falar um pouquinho sobre isso. Ofício do profeta neotestamentário. Vamos lá? Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro conforme instrui-nos a Bíblia de estudo, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Atos 3, 12, 26, 1 Coríntios 14, 3. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro, combater o mundanismo, frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas 1, 14 a 17. Por causa da mensagem da justiça que o profeta apresenta nos tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Parece que não mudou muita coisa, não. Parece que não mudou muita coisa, não. Olha só. Nós vamos lá, né? O que consistia? Ó. Seu mistério do Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente e ficar fora de si. Dotado para receber e mediar a palavra de Deus. Né? Não é para ficar correndo atrás de profeta para saber o seu futuro. Quantos anos ficam correndo atrás de profeta para saber o futuro, irmão? Isso não é ofício, não. Aí, o que consiste? Aí vou reler novamente. Proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina com vista à admoestação. O que é admoestar? Advertir, avisar, prevenir, ou seja, admoestar, aconselhar, exortar, ensinar, criar ânimo, consolo, edificação para a igreja. Tem um texto aqui que está em Atos, capítulo 3. Eu não li. Vamos ver o que diz. Atos 3. Atos 3. O texto é grande, é do 12 ao 26, mas eu vou resumir aqui no versículo 19 somente. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. E o 20. E envie ele a Jesus Cristo para que antes foi por vós, que diante vos foi pregado. Isso aqui, querido, foi o discurso de Pedro, quando fala aqueles que queriam saber qual era o motivo da sua pregação. A cura de um coxo. Quando não se prega aquilo que, quando aquilo que você fala parece que não convém ao momento, você incomoda. E aqui quando ele diz assim, inclusive na igreja não há outro jeito, ele fatalmente rejeitado. Quando é rejeitado, alguém é rejeitado por falar a verdade? Sim, quando a verdade não convém. Quando a verdade não convém é aqueles que se acham
os mandatários, né? Os senhores de uma igreja. Aqueles que não se acham líder, se acham donos de uma igreja, de uma denominação. Nós vemos que você aconselhar hoje, um pastor fiel até aconselha. E aquele que quer ouvir verdade até aceita. Mas a igreja que vive num ambiente onde a primazia está em servir a Deus por benefícios, onde a primazia de servir a Jesus está em ser próspero, entre aspas, onde a primazia não está em ter a Cristo como o principal fator da sua alegria, onde as pessoas, onde se apregoa que uma vida com Deus tem que ser uma vida de riqueza, onde se coloca que a prosperidade está em bens. A maior alegria que o homem pode ter, eu sempre falo isso, a maior alegria que alguém pode ter é ter a presença de Deus na sua vida, é saber que o Espírito Santo, que ele é templo do Espírito Santo, que Deus está nele, a presença de Jesus está nele, isso é primazia. Agora, quando o profeta, quando alguém é levado a ministrar a verdade, quando vê que o posicionamento, a direção da onde está sendo ministrado, onde Cristo, onde há uma congregação, onde há uma reunião, tem que haver um consenso. Quando o profeta é usado para falar sobre unidade, irmãos, contra igrejas desunidas, erradas, no mundanismo. Não são igrejas, são shows gospel. Nada contra luzes, nada contra refletores, mas quando a primazia está nas luzes, quando a primazia está nos refletores, e quando a palavra está em segundo plano, essa igreja já está deixando a desejar. O ministério de louvor pode ser excelente. O ambiente em si da igreja, o templo em si, a estrutura pode ser excelente. Mas a primazia ali é a administração da palavra de Deus. A primazia em qualquer ambiente congregacional, em qualquer ambiente onde se pregue a mensagem de Cristo, tem que ser a palavra de Deus, genuína, viva, fiel e eficaz. Por causa da mensagem de justiça, o profeta apresenta em tempos de apostasia, confusão espiritual. Não é muito diferente hoje, não. Isso aqui falando para a igreja do Novo Testamento. Mas nos dias atuais, mudou alguma coisa? Não, tem muita coisa ainda. Ponto 3 aí, do tópico 2. Objetivo do dom ministerial do profeta. A função de profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos, em que ele menciona os 5 ministérios, está lá em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16, ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois, como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor, versículo 16. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, olha só, como um organismo vivo. E o que diz o texto antes?
é chamado por Deus para levar a igreja a uma plena maturidade cristã. Pois como um organismo, o que torna um organismo? Vamos tomar, por exemplo, uma planta. Quando ela é semeada, quando ela é adubada numa boa terra, que é a boa terra, a palavra, a verdade, quando ela germina, ela cresce. Mas o primeiro ponto não é o crescimento dela em si, mas a raiz que ela vai criando. No organismo vivo, ela cria raiz, ela vai crescendo, ao ponto de se expandir e frutificar. Quando ele fala isso para a igreja, ele fala quando a igreja cresce numa maturidade cristã, firmada, tem uma base sólida, firme, não se deixando levar por doutrinas de ventre, onde aqueles por quem são liderados também explicitam isso. A verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Para que tal seja a realidade, os profetas devem se desempenhar as suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo, se deixando sempre desejar primeiro, orando, pedindo direção, pedindo ao Senhor que direcione aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser falado, né? Na hora de aconselhar, na hora de ministrar, na hora de administrar também. Isso tudo faz parte. Então, vamos lá. Os profetas do Novo Testamento desempenham uma importância, papel de liderança nas igrejas locais. Olha só. Vamos, tópico 3 aí. Discernindo o verdadeiro profeta discernindo o verdadeiro profeta do falso. Vamos lá. Ponto 1. Simplicidade e arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja juízo, o coração do profeta transborda de amor em sua conduta. Simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, capítulo 38, versículo 14 a 27. Vamos dar uma conferida lá. Texto. Dá uma conferidazinha, né? Tem um pouquinho de tempo aí. Quase acabando, mas dá para a gente ler um texto aqui, em nome de Jesus. Trinta e oito, 14 e 27. 38, 14. É um texto bem longo. Vamos lá. Então Zedequias mandou trazer para Jeremias a sua presença, a terceira entrada da casa do Senhor, e disse: Pergunto-te uma coisa, não encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te responder, não me matarás, e ainda que eu te aconselhe, não me ouvirás? E ainda que eu te aconselhe, não me ouvirás. Jurou, porém, o rei Zedequias a Jeremias, em segredo: tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuraram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos oficiais da Babilônia, viverá tua alma, e esta cidade não será queimada a fogo. Viverás tu e a tua casa. Se, porém, não saíres aos oficiais da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, e eles queimarão a fogo. Tu não escaparás das mãos deles. Disse o rei Zedequias:
Receio dos judeus que se passaram para os caldeus, pois os caldeus puderam entregar-me e eles me escarneceram de mim. Respondeu Jeremias: Não te entregarão. Ouve a voz do Senhor e faz o que te digo. Então bem irá e viverá a tua alma. Se contudo não quiseres sair, é esta a palavra que me mostrou o Senhor. Se você quiser, depois tem mais 5 versículos aí. Deus querendo dar livramento ao rei, mas ele não aceita. Fica com medo do homem, fica com medo do povo. Deus sempre quer nos tratar bem, irmãos. Deus sempre quer nos tratar bem e nos trazer esperança. Nos trazer esperança. Você acha que foi para Jeremias fácil dar essa mensagem? Que o ponto é esse aqui. O ofício do verdadeiro profeta. Não foi fácil. Primeiro que ele temia pela sua vida. E segundo pela compaixão pelo povo. O verdadeiro profeta, irmão, mesmo que seja uma mensagem dura, mas a sua mensagem dura é por compaixão, é por amor. O que adianta muitas vezes uma mensagem que não é aquilo que muitas vezes o Senhor quer que você fale a respeito de alguma coisa, a respeito de alguém, ou aquilo que está se precisando ouvir. Parece que se falar hoje de santidade, se falar de pecado hoje na igreja, é peso, é pesado para quem ouve. Como se o pecado fosse algo muito comum ou anormal. O Senhor, a vida santa hoje não acontece. É difícil muitas vezes andar da maneira que Deus exige, da maneira que Deus quer. É difícil, às vezes, mas não impossível. Fazendo sempre o melhor de si. Agora, não endurecendo o coração. Não é rejeitando a mensagem de Deus. Porque às vezes as pessoas eles querem ouvir algo que, levante seu ego, né? Às vezes ele está lendo a mensagem, está lendo a palavra, ele sabe que é errado, sabe que não procede, mas parece que ele quer alguém que avalie o seu erro. Tem que dizer, não, isso não tem nada a ver. E parece que isso é justificativa para a sua conduta, não é justificativa, não, irmãos. Todos darão conta de si a Deus. Se você acha que você vai poder botar a sua continha na conta do profeta ou na conta do pastor, está muito enganado. Principalmente se você sabe o caminho direito. E do próprio Senhor Jesus, Mateus 23, 37. Vamos dar uma volta a Mateus 23, 37. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos falou. Mateus 23. Três 37. Diz assim o texto de Mateus 23, 17. Jerusalém, Jerusalém, que matas profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha o que o próprio Senhor fala para ele. Quantas vezes eu enviei profeta, mas resististe. Coração duro. Resiste. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios, profetizando, objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias.
Jeremias 28, 10 a 12. Vamos ver, são só 2 versículos, só. 28, 10 e 12. 10 ao 12, são 3 versículos. Então Ananias o profeta tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E disse a Ananias aos olhos do povo: assim diz o Senhor, deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passado 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta foi embora. Veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias o Senhor quebrou o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias. Vou ler os demais, para não ficar só nisso aqui. Vai, diz Ananias, assim diz o Senhor, o jugo de madeira quebraste, mas em vez dele terás jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, desde Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E o servirão, até os animais do campo lhe darei. Disse Jeremias, o profeta Ananias o profeta: ouve, Ananias, o Senhor não te enviou, mas fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eu te lançarei sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Meu Deus. Irmãos, falaram que o Senhor não falou e levaram o povo à mentira, a ter falsas esperanças. Ananias falava que o povo ia ficar somente 2 anos sobre o jugo de Nabucodonosor e as outras nações também. Da mesma maneira que ele quebrou aquele jugo de madeira que estava sobre Jeremias, Deus ia fazer a mesma coisa. Irmãos, o povo ficou cativo 70 anos, irmão. 70 anos. Não é brincadeira, não. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos frutos. Está lá em Mateus 7, versículo 15 e versículo 20. Pois o resultado, o fruto do que o profeta diz e faz, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Né? Seus alardes, não. Como é a vida? O que ele fala de acordo com o que ele diz? Ou aquilo que ele fala é completamente com a vida que ele leva? Qual é o fruto que ele tem? O que ele produz? Ou o que ele tem produzido durante todo esse tempo? É aquele que sobe no altar e tem mais uma coisinha aqui que vai falar sobre isso. Promove um espetáculo. Engana muitos? Infelizmente engana. Mas uma coisa quando eu vejo que uma coisa que Deus dá, que é muito importante, às vezes o crente não pede, que é discernimento de espírito. Para você reconhecer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Irmãos, quando Deus te dá um discernimento de espírito, irmão, você reconhece, você entende. O Espírito testifica. Esse é o ponto. Graças a Deus.
você que se instrui, você que lê, você que estuda a palavra de Deus, você que se interessa, você que reconhece a verdade, dificilmente você vai ser enganado. Dificilmente você vai entrar por caminhos adversos ou atalhos. Você vai querer seguir o caminho direito, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Pelos frutos que produzem. Fulano é um verdadeiro profeta. Tudo bem, vai ver o fruto dele, vai ver se condiz. Ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante, iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Perdão, irmãos. Isso basta para ele ser tido como verdadeiro? Seria uma pergunta, né? Na obra Assim Diz o Senhor, CPAD de John Bevere, diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, nem não é desempenhado pelo Espírito de verdade. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Lembra da igreja bereana? Lê a palavra? Confirma. Confirmou? Irmão, testificou? Falou alguma coisa para você? Eu fui usado para você? Testificou? Se não testificou, irmãos, bota um saco vazio, um bolso furado, deixa. Tem muitas pessoas que falam demais, até mesmo em cima do púlpito. Às vezes falam de si mesmo. Graças a Deus a nossa igreja, Batista Chamar, Alcântara, tem esse cuidado. Né? Não é qualquer um que ministra lá. Mas podemos viver em algum momento? Talvez. Podemos. Ou já vivemos em algum momento? Talvez. Mas graças a Deus a nossa igreja é uma igreja criteriosa nesse ponto. Que preza pela ministração da palavra de Deus. Quando houver alguma coisa em dúvida, ora a Deus. Peça a Deus para te dar o discernimento. Quando não há concordância, irmãos, quando não há discernimento do Espírito, se o Espírito não coincidiu, ore o Senhor, peça a Ele entendimento. Está na dúvida? Consulte seu pastor. O pastor você mata aí. Glória a Deus por isso. Irmão, síntese do tópico aí. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e podridão. Amém? Dos seus frutos. Conclusão aí. Acabamos de estudar o exercício do ministério do profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século, está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério profeta ter perdido preeminência, sabendo o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo, o profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pelas edificações da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante legítimos profetas. Amém, irmãos? Em dias tão adversos, né? Que Deus continue levantando verdadeiros profetas nessa terra, para que falem a verdade. Doa a quem doer. Né? Doa a quem doer. Aquele que fala a verdade não merece castigo.
Dito popular, nem sempre dito populares, né? Batem não. Mas esse é um dito que combina com o ofício do verdadeiro profeta. Se é para falar em nome de Deus, fale. Se é para falar da verdade divina, fale. Se é para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, fale, irmãos. Porque esse é o verdadeiro, o ofício do verdadeiro profeta. Falar a verdade, levar as pessoas à conversão, a Deus, a Cristo, Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe seu dia. Uma ministração rápida, simples, né? O bom seria estar numa classe, né? Numa classe aí com o povo debatendo sempre é bom, porque a gente entra em alguns temas, alguns fatos bíblicos, é interessante. Mas para a nossa ministração em vídeo, não pode ser uma coisa muito longa para não enfadar ninguém. Mas, amém. Deus está no controle. Em brevemente nós vamos estar aí naquela turma da chamar aí, sempre debatendo, nos instruindo e sempre chegando daquela maneira que o povo sempre gosta. A verdade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.